Olá, turma, seguimos com nossas aulas aí. E hoje o nosso tema são os povos nativos da América Portuguesa. A gente vinha discutindo sobre o processo de expansão marítima, mas para a gente dar continuidade e entrar no conteúdo de colonização, é essencial antes a gente entender que na América nós já tínhamos povos que habitavam essa região, que tinham pertencimento a esse espaço e tentar entrar num debate crítico aqui para entender o que é que tem por participação portuguesa, europeia no geral, e o que é que cabe aí de participação indígena nessas discussões, tá bem? Então, inicialmente, infelizmente eu queria que esse debate fosse em sala, porque ele é bem mais amplo do que vai ser apresentado aqui e carece de uma análise é, mais direcionada, com mais pausas, né? Mas, enfim, é o que a gente tem por hora, tudo vai melhorando aos pouquinhos. Vamos tentar entender necessariamente aqui do que trata a discussão, né? Mas antes, quero lembrar para vocês, sigam fazendo as atividades, mandem suas dúvidas para mim por mensagem, tentem entrar em contato comigo sempre que tiver qualquer dúvida, tá? Seja pelo espaço de comentário do YouTube, seja mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp. É importante que vocês tentem manter esse contato. Hoje eu vou estar mandando um e-mail para vocês. Hoje eu vou estar mandando um e-mail para vocês poderem estar me enviando as atividades no caderno, tá? Porque eu estou tendo uma certa dificuldade em tentar acompanhar aquilo por rede social, porque uma coisa vai cobrindo outra e acaba que não fica nada em canto nenhum. Mas mesmo assim, segue essa opção aí de via e-mail, porque fica mais tranquilo também para a gente tentar manter esse contato. Ok? Então prestem muita atenção para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor. Tá? Antes de mais nada, vamos dar uma olhada no título aí. Por que está escrito América Portuguesa e não Brasil? Né? A ideia de Brasil é uma coisa que vai surgir bem mais na frente, quando a gente trata de colonização. A discussão ela passa por outra análise, tá certo? Então, seguindo. A gente já começa essa aula com esse questionamento. Colonização foi uma descoberta, um encontro, uma invasão? Primeira coisa, muita bibliografia de época desfaz essa ideia de descoberta, né? Porque alguns documentos já datam desde de muito antes mesmo da vinda de Colombo para essa região em 1492, que haviam viagens para esse espaço. Então aquela ideia de 1500 ela já caiu por terra há muito tempo, já é sabido, né? E a gente tem muitas outras datas de viagens sendo feitas para a América. Se sabia da existência de terras aqui já. Por isso que muitas cartas de viagem usam a palavra achamento, ou melhor, acharam a rota para chegar até esse espaço, né? E essas outras temáticas aí de encontro ou invasão, elas são sempre colocadas em pauta. O europeu ele veio, impôs sua cultura, né? Obrigou os nativos a aceitar sua religião e tudo mais, enfim, forçou o trabalho. Foi um encontro pacífico, enfim, são sempre discussões que são colocadas em pauta. Foi um contato violento, agressivo, e aí? O que é que tem que ser levado em consideração? O essencial que deve ser percebido é que o europeu ele se apropriou de um espaço que já estava ocupado com uma ideia de levar, uma falsa ideia de levar a civilização para aqueles homens. E aí a gente observa aqui uma fala extremamente preconceituosa, como se existisse um padrão de sociedade. O europeu, pelo menos, por uma parte, pensava dessa forma, e é o que a gente percebe aqui quando eles vão descrever os povos nativos. Como se houvesse, nesse tempo, nesse espaço aí, um padrão de sociedade, um padrão a ser seguido. Entende? Então isso aqui é uma análise que deve ser sempre feita e refeita. E aí outro argumento que a gente sempre tem que estar lembrando. O que é índio? Índio existe, né? Isso, existe um histórico. Isso é outra coisa que constantemente entra assim, em debate. Se diz que a ideia de Colombo ou dos navegadores era fazer um contorno no globo e chegar às Índias ali através do Atlântico. Né? E que ao chegar na América e vendo aqueles povos, eles acharam que tinham chegado na Índia. Por isso que o nome desses habitantes, a partir de então, seriam chamados de índios e tudo mais. Essa informação, por muitas vezes, a gente observa que entra em contraste com essa ideia de que sabia que eles tinham terras aqui e tudo mais. Então, nem sempre, ou nem todo historiador por base, ele aceita muito esse argumento. O importante que a gente tem que entender aqui é que esse termo índio, o nome índio, é um termo extremamente genérico para falar desses povos, porque estamos falando de sociedades extremamente diversificadas. Tá? O termo índio
generalizante que engloba tudo, ele não existe. A gente não pode achar que é um padrão. Nós temos aqui culturas diferentes ou povos diferentes. Nós vamos ter Janduí, Caeté, Tupi, como posso falar para vocês aqui, o Chucuru, que é de Pesqueira. Então são povos que possuem sua própria identidade, sua própria religiosidade, suas próprias crenças, sabe? É a mesma coisa, hoje eu vou fazer uma comparação, talvez vocês entendam, é a mesma coisa da gente analisar um brasileiro e esperar que todo brasileiro seja um padrão normal, ou seja, o brasileiro é isso. Mas a gente sabe que existem diferenças grandes entre o pessoal do sul, o pessoal do nordeste, o pessoal do centro-oeste. Não é um padrão, sabe? Ou pior ainda, que no caso dos indígenas, as pessoas pegam culturas extremamente diversificadas, que têm concepções de mundo extremamente diferentes e querem englobar eles numa coisa só. Tá? Isso é um erro extremamente grotesco e que é combatido, sabe? O índio genérico não existe. Existem culturas diferentes, cada qual com sua particularidade. Isso deve ser respeitado. E aí, esse trecho inicial do slide ele é forte quanto a isso, né? Devemos entender que o indígena atual se difere muito do indígena do período colonial, no sentido de que sofreram uma interferência cultural com o contato europeu. Isso não os torna menos índio. E aí eu queria entrar em outra discussão. Muitas pessoas elas criaram um estereótipo do indígena achando que ele é obrigado a ficar no mato, sem roupa, não pode ter acesso a tecnologia nenhuma. Isso é uma coisa extremamente errada da gente estar pensando. Porque se a gente for parar para analisar, achando que as coisas têm que estar estáticas no tempo, então por lógica, não podemos ter acesso a celular, internet é muita coisa. Que são coisas que não necessariamente surgiram aqui no Brasil. Ou melhor, que não surgiram no Brasil. São culturas, ou melhor, são elementos de outros povos que a gente acabou tendo acesso e a gente usa para o nosso bem. A mesma coisa, o indígena ele não está travado no tempo. Não é um indivíduo estático. Ele sofre as interferências culturais com acesso igual a todo mundo. Isso não faz ele ser menos índio ou mais índio por isso. Tá? A gente precisa, existe a necessidade de a gente colocar um indígena como indivíduo único. E aí é outro debate também que eu tenho percebido muito, sabe, entre os grupos indígenas. Muitos eles lutam para que se pare de se usar essa nomenclatura. Outros aceitam a nomenclatura índio como uma forma de bandeira, né, de luta. Mas aí é outra questão, um debate bem mais complexo para a gente estar usando aqui, tá? Então, seguindo, outra coisa sobre os indígenas que a gente precisa sempre estar lembrando é que existem troncos linguísticos diferentes, são famílias diferentes. O tronco tupi e o macro-G. Essa imagem que eu trouxe para vocês ela é extremamente simples para entender, mas essa divisão linguística ela é bem mais ramificada, né? Os indígenas da costa brasileira, que os portugueses encontraram aqui, eles descendem desse tronco tupi, né, que é uma base maior. O pessoal do macro-G, se eu posso colocar, né, esse tronco, ele é mais encontrado pro interior do estado, ou até em regiões mais ao, mais ao nordeste. Mas na parte mais litorânea era muito comum a gente encontrar esse tronco linguístico tupi convivendo aí, tá? Outra coisa comum, ou melhor, outra coisa que a gente tem que entender quando se fala sobre grupos indígenas é a relação deles com a terra. A nossa sociedade ocidental, que absorveu muita coisa do europeu, observa a terra como bem, como posse, como mercadoria. Então a terra é minha, eu posso plantar nela para conseguir dinheiro, posso vender ela para conseguir dinheiro. Então a terra é uma propriedade, ela é um bem de consumo, se eu posso pensar dessa forma, né? Ela é um bem utilizado para isso. Para os grupos indígenas, não. A terra ela é uma extensão da vida. A terra é de quem trabalha nela, de quem produz nela. A terra ela serve para as pessoas se manterem, sobreviverem. Existe uma ligação muito forte com o lugar que eles moram, com quem eles são. Muitas vezes a religião indígena daquele grupo está relacionado a um elemento daquele espaço, às vezes uma cachoeira, uma árvore, uma coisa. Então, a percepção de terra que um indígena tem é diferente da percepção que nós temos. A terra para eles não é propriedade, porque a terra não tem dono, a terra é de todos, né? A terra é de quem vive nela. E isso é uma coisa que é muito mal interpretada por algumas pessoas que são contrários a essa ocupação indígena.
Por isso que tem tanta gente que fica lutando aí para se acabar com essas posses, porque as pessoas ainda não entendem isso. Né? O lado capitalista, que pesa nesse debate, traz uma afirmação de que a Terra ela deve continuar sendo bem consumo de uma maneira geral e ampla, como se não houvesse essa possibilidade de expansão. Né? Mas isso é outra discussão bem pertinente para ser sempre voltada aí. Tá? Nas sociedades indígenas, isso aí é uma coisa que perdura, existe uma divisão do trabalho. Né? Nós temos tarefas femininas e tarefas masculinas. As mulheres geralmente têm por seus trabalhos os cuidados com a casa, com a plantação, enquanto que as tarefas masculinas são atividades mais braçais, né? que exigem uma maior força, se preparar a terra, construir arma, caçar, pescar, essas ações aí. Tá? Agora voltando um pouquinho, voltando para o período colonial, algumas coisas precisam ser sempre rememoradas. Nas sociedades indígenas, diferente de outras sociedades como a nossa, não existe uma divisão social de poderes bem imposta, se assim eu posso dizer. Como um rei ou uma monarquia, nesses casos. Né? O poder que a gente consegue observar em um Morubixaba ou num pajé, ele é compartilhado pelos outros membros também. Ele não é maior ou menor. O tratamento ele passa a ser, ele é igual. Essas pessoas são líderes de guerra ou líderes religiosos, mas eles não são líderes do grupo, eles não mandam, não impõem. Pelo menos isso é uma referência ao período colonial. Atualmente, se a gente parar para analisar, o passado do tempo fez com que essa interação, claro, com a cultura ocidental fez com que essas personalidades elas ganhassem uma nova roupagem, novas obrigações, muita coisa foi alterada, né? Como eu já falei anteriormente, a religião indígena está muito ligada aos elementos da natureza. E aqui vem uma coisa que é necessário ser lembrada. Olhem essa imagem aí, tá? Essa imagem era de um livro muito famoso, né, de Hans Staden, que foi um aventureiro que viveu entre os nativos aqui no período colonial e ele relatava os rituais de antropofagia que era praticado pelos nativos. Essa imagem ela possui um histórico enorme, porque o ritual ele não acontecia dessa forma que está sendo retratado, e aí a gente está falando de um ritual religioso, de uma coisa que tem um sentido, que tem uma lógica para se acontecer. Não era qualquer pessoa que era capturada, a pessoa que geralmente era capturada, ela, em muitos casos, né, não fugia, e não era qualquer pessoa que comia qualquer parte, né, como está sendo representado aí. Homens geralmente ficavam com os músculos e as mulheres com as vísceras e outros órgãos maiores aí. Porque crianças, se não me falha a memória, porque isso é uma documentação que eu preciso rever novamente, que eu não encontrei, na verdade, para trabalhar com vocês, mas crianças não participavam necessariamente dos rituais e a gente vê essas representações e aí vem um peso maior. A representação indígena está extremamente errada. Aí você vê pintores europeus, renascentistas, que acabaram retratando os indígenas com o único referencial de corpo humano que eles tinham, que era um referencial renascentista. Se você vê a aparência, é um europeu mais moreninho, totalmente errado com o que a gente hoje conhece dentro da representação de um indígena. Não levem esse tipo de imagem a sério, porque ele não representa os rituais de antropofagia que eram praticados pelos nativos aqui no período colonial. Tá? É uma coisa bem distinta. E outra característica também dos indígenas no período colonial, claro, é que eles não possuíam um sistema de escrita. Esse sistema de escrita, ou melhor, um sistema de escrita que eles vão passar a incorporar é o que a gente conhece hoje, né, a escrita alfabética que a gente conhece hoje, mas isso vai acontecer por causa dessa interação com os grupos europeus, né, mas não era um padrão mesmo que se seguia. E aí eu deixo com vocês uma atividade, coisa pouca, né, uma análise bem tranquila. O livro de vocês ainda não traz tanto também essa abordagem, mas serve aí para vocês darem continuidade às discussões. Ok, gente? Valeu. Qualquer coisa entre em contato, mande mensagem, a gente vai se ajudando aí. E até mais. Tchau, tchau.